Assalamu alaikum. Por que motivo os muçulmanos não acreditam que Jesus é Deus e morreu na cruz para nos salvar e vai voltar para acabar com tudo isso? Essa é uma pergunta de um seguidor e vou responder nesse vídeo, inshallah. Primeiro, só Deus que pode nos salvar e perdoar nossos pecados. Jesus, um ser humano, um profeta, mensageiro de Deus. A gente acredita que Jesus não é Deus e não é filho de Deus porque Deus falou para nós no Alcorão. Por exemplo, em Surat Al-Ikhlas, diz: Ele é Deus, o único, Deus, o absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a Ele. Nessa sura, Deus fala claramente que Ele é o único Deus e não tem filhos e ninguém igual a Ele. E isso é a primeira prova. Em Surat At-Tawbah, Ayah 31, Deus fala: Eles tomaram seus rabinos e seus monges como senhores além de Deus, e o Messias, filho de Maria, enquanto eles foram ordenados a não adorar senão um só Deus. Não há divindade além dele. Louvado seja ele, de ter os parceiros que lhe associam. E em Surat Al-Ma'idah, Ayah 116. E lembra-te de quando Deus disser: Ó Jesus, filho de Maria, disseste aos homens: Adorai-me e a minha mãe como duas divindades além de Deus? Ele dirá: Glória a ti, não me era permitido dizer o que não tinha o direito de dizer. Se eu o tivesse dito, certamente tu o saberias. Tu conheces o meu íntimo, embora eu não conheça o teu. Em verdade, só tu és o onisciente, o que está oculto e invisível. Nessa sura, no dia da ressurreição, Deus pergunta para Jesus se falou para as pessoas que têm que adorar Ele e sua mãe, Maria, como deuses, e Jesus fala que não falou, e se falou, Deus saberá. Porque Deus pergunta e Ele sabe a resposta, e sabe tudo. O objetivo é estabelecer provas, torna Jesus inocente perante toda a criação e expor a falsidade e a calúnia daqueles que atribuíram divindade a Jesus. Em Surat Al-Imran, Ayah 59, Deus fala: O exemplo de Jesus ante Deus é idêntico ao de Adão, que ele criou do pó. Então lhe disse: seja, e foi. Isso mais uma prova que Jesus, humano igual a Adão. Em Surat An-Nisa, Ayah 171. Ó seguidores do livro, não vos excidais em vossa religião, e não digais acerca de Allah senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, não é senão o mensageiro de Allah e seu verbo, que ele lançou a Maria e Espírito vindo dele. Então, crede em Allah e em seus mensageiros, e não digais trindade, abstende-vos de dizê-lo, é vós melhor. Apenas Allah é Deus único, glorificado seja, como teria ele um filho. Dele é o que há nos céus e o que há na terra, e basta Allah por patrono. E tem muitas outras provas que Jesus não é Deus e não é filho de Deus, mas se eu falar mais, o vídeo vai ficar muito longo. E agora vou responder a segunda parte da pergunta. A gente acredita que Jesus não morreu na cruz porque Deus falou para nós. Por exemplo, em Surat An-Nisa, Ayah 157, Deus fala: E por dizeram, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvidas, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que
não o mataram. Em Surat An-Nisa, Aya 158, Deus falou: outro sim, Deus fê-lo ascender até ele, porque é poderoso, prudentíssimo. Quando os judeus queriam matar Jesus, Deus fez a aparência de um homem ficar igual à aparência de Jesus. Não existem provas conclusivas quanto ao nome desse homem. Estas, por exemplo, são algumas possibilidades. 1. Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Cristo e o entregou aos judeus. Diz-se que Deus lançou sobre ele a semelhança de Jesus como castigo, sendo esta a visão mais comum em algumas tradições. 2. Um voluntário dentre os discípulos. Conta-se que um dos companheiros de Jesus se ofereceu para ter sua imagem refletida em troca do paraíso. 3. Simão de Cirene, a pessoa que carregou a cruz com Cristo. 4. Um guarda, o outro homem. Ele entrou na casa para prender Jesus e a imagem de Jesus foi colocada sobre ele. Portanto, não sabemos exatamente quem foi o homem crucificado no lugar de Jesus, mas temos certeza de que Deus colocou a semelhança de Jesus em outro homem e que Jesus não morreu na cruz. Gostaria de esclarecer que o que mencionei do Alcorão representa algumas tentativas de traduzir seus significados. O Alcorão não podemos traduzir, mas tem traduções de seus significados. Espero que não haja erros nessas traduções. Peço desculpas se eu li errado. Como vocês sabem, sou estrangeiro e meu português não é muito fluente.